Capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não é tremendo esse versículo? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus aqui, ele revela para o povo de Israel a sua grandeza, o seu poder, a sua onipotência, a sua autoridade. Ele revela aqui o poder que ele tem. E só em um versículo ele traz para nós a existência de muitas coisas que revelam o seu caráter, que mostram quem ele é, que mostra quem ele é, que revela o seu poder, que mostra para nós a sua autoridade. Perceba que a expressão chega a ficar estranha, não tem muito sentido na linguagem nossa do português, né? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. É estranha essa expressão, né? Porque o correto na nossa linguagem deveria ser ainda antes que houvesse dia, eu era. Concorda comigo? Porque se ele começa a expressão dessa maneira, ainda antes que houvesse dia, eu era. Mas ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E se você não entende um pouco do início da palavra, de como Deus se revela para o homem, você não vai entender essa conotação, você não vai entender a expressão que está ligada no capítulo 43, do versículo 13, quando Deus diz, ainda que houvesse dia, eu sou. Quando Deus se revela para Israel, ele se expressa dessa forma, ele não diz, ainda antes que houvesse dia, eu era, mas ele diz, eu sou. Ele está revelando aqui algumas manifestações que ele entregou ao povo de Israel desde Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Desde o período da lei, desde o período antigo, desde o período de Moisés, antes, Deus vem se revelando ao povo como Deus, eu sou. Por isso que a expressão, ainda antes que houvesse dia, eu sou, é ligado também à maneira como ele se revelou ao homem, né? Você lembra quando Deus se apresentou para Moisés? E Moisés falou, Senhor, mas quando me perguntarem, quando o faraó perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? Aí Deus disse a Moisés, Moisés, diga que o eu sou te enviou, né? É uma das primeiras vezes que você vê Deus se apresentar na Bíblia revelando o seu nome, a sua identidade, né? A palavra eu sou, ela vem de uma expressão hebraica chamada Iavé, que possui para nós muitos significados e faz também muito sentido quando você passa a entender a história de Israel, de tudo que Moisés passou para livrar Israel do Egito, quando Deus se apresentou para Moisés dizendo, diga que o eu sou te enviou. Quando Deus falou assim, diga que o eu sou te enviou, Deus estava falando para Moisés, Moisés, eu vou ser aquilo que você precisa. Isso faz totalmente sentido. Por que faz totalmente sentido? Porque se você observar, ele vai se revelar a Moisés e também para Faraó e para todo o Egito de várias formas, de várias maneiras. Quantos tipos de praga que Deus manda, quantos tipos de situações que Deus vai usar para falar com Moisés. Exemplo, Deus se manifesta dentro de uma sarça que não se consumia. Deus se apresenta como um fogo que queimava, que estava no meio da sarça. Deus se apresenta para Moisés outras vezes como uma nuvem, como um poder, né? como algo transcendental até Moisés, né? Então Deus se revela de várias formas a Moisés. E quando ele fala, diga que o eu sou te enviou, ele está dizendo, eu vou ser aquilo que você precisa. Ou seja, se o mar está fechado, eu abro o mar. Se alguém está doente, eu sou a cura. Se alguém se feriu, eu restauro a ferida. Se alguém está caído, eu coloco de pé. Eu sou aquilo que você precisa. E pensa numa palavra poderosa de Deus para a nossa manhã. Porque Deus é aquilo
que você precisa. Ele não é o Deus que era. Porque se Deus se apresentasse dizendo, ainda antes que houvesse dia, eu era, ele não podia ser hoje. Porque se o verbo tivesse no era, ele não poderia estar no presente. Ele simplesmente passou. Já foi. Não é mais. Foi para aquele tempo. Mas ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, passado, presente, futuro, ele continua sendo Deus. Ele não mudou quem ele é. Ele não mudou quem ele faz. Ele não mudou a forma como ele trabalha. Ele não mudou a forma como ele opera. Ele continua sendo Deus. Os homens mudam, a cultura muda, as linguagens mudam, a mentalidade das pessoas mudam, a tecnologia muda e muda rápido. Só que Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não pode mudar. É do caráter dele. Ele é Deus e continua se manifestando da mesma forma. Por isso que ele não é o Deus que era, ele é o Deus que faz, ele é o Deus que realiza, ele é o Deus do presente, ele é o eu sou. Eu não sei qual parte do eu sou que você precisa hoje. Talvez você precisa o eu sou da cura. Você precisa de uma cura na tua vida. Talvez a cura que você precisa é a cura de uma doença física. Talvez um problema que está te machucando durante muito tempo. Uma enfermidade que está te incomodando. Talvez uma insônia, uma depressão. Talvez um problema que tenha acarretado na tua alma. Um pânico, uma síndrome. Alguma coisa que está te causando aflição e você precisa conhecer o eu sou que se manifesta como Deus que cura. Isso é tão presente, isso é tão verdadeiro, que em toda parte da Bíblia Deus se apresenta com vários nomes. Além dele ser o Yahvé, o eu sou, ele é o Jeová Rafá, ele é o Jeová Jireh, ele é o Deus da provisão, ele é o Deus da cura, ele é o Jeová Nissi, ele é o Senhor, a nossa bandeira, ele é o Jeová Shalom, ele é a nossa paz. Então, por isso que o texto diz, ainda que houvesse dia, eu sou. Ou seja, eu sou para esse tempo, para esse momento, para essa hora, aquilo que você precisa. O que você precisa agora, eu sou. Se você precisa de remédio, eu sou o teu remédio. Se você precisa de esposa, de marido, de amigo, de filho, de companheira, eu sou o teu amigo. Se você precisa de alguém para te aconselhar, para te ajudar, eu sou. Se você precisa de uma porta aberta, eu sou a porta. E ele disse em Apocalipse que ele é a porta. Se você precisa de escape, de renovo, ele é o teu escape. Se você precisa se esconder de uma fortaleza, ele é a nossa fortaleza. Se você precisa de segurança, tranquilidade, paz, o Senhor é a nossa paz. Ele é aquilo que você precisa. Receba o Deus que supre todas as tuas necessidades. Receba o Deus que é o teu pastor e nada te faltará. Receba o Deus que cuida de você, que se preocupa com você, que se preocupa com o teu coração, com a tua alma, com as tuas emoções, com a tua saúde mental. Receba o poder do eu sou sobre a tua vida. O Deus que se manifesta de acordo com o tempo e o seu propósito. Eu não sei o que você está vivendo e qual parte desse Deus que você precisa conhecer. Mas talvez Deus esteja permitindo que certas coisas aconteçam para que Ele se apresente da forma como você precisa. Você está doente para você conhecer o Deus que cura. Você está ferida para você conhecer o Deus que sara. Você está caído para você conhecer o Deus que levanta. Você está arrebentado, você está possesso, com muitos problemas, para você conhecer o Deus que liberta. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Está aqui, ó. Capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ou seja, quando eu seguro, ninguém consegue sair. Ninguém escapa das minhas mãos. Quando eu prendo, quando eu seguro, quando eu estou pegando, ninguém sai das minhas mãos. Por isso que ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Ninguém escapa da mão de Deus.
Você pode escapar da mão do médico, você pode escapar da mão do prefeito, você pode escapar da mão do polícia, você pode escapar do teu pai, pode escapar da tua mãe, pode escapar do homem, pode escapar do filho, do marido, mas da mão de Deus, amigão, tu não se escapa não. É impossível tu escapar da mão de Deus. Você pode se esconder no mais profundo abismo, Deus te acha. Jonas estava no porão do navio, Deus encontrou Jonas. Você pode se esconder embaixo da terra, em cima dos céus, em cima do avião, Deus te encontra. Aonde você estiver, Deus te acha. E ninguém escapa da mão dele. Tua família não escapa da mão dele, tua casa não escapa da mão dele, teus sonhos não escapam da mão dele. Se ele tem um propósito, ninguém consegue escapar das suas mãos. Aí ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele termina com uma pergunta. Operando eu, quem impedirá? Fazendo eu, quem impedirá? Trabalhando eu, quem impedirá? Determinando eu, quem impedirá? Ou seja, é homem que vai impedir? É médico que vai impedir? É prefeito que vai impedir? É alguém da terra? Ah, porque tem conhecimento, tem influência. Operando eu, quem impedirá? Ah, não, porque o senhor não conhece. Ele é uma pessoa que tem muito poder, autoridade, poder. Operando eu, quem impedirá? Ele pergunta, quando eu opero, quem é que pode impedir? Se sou eu que opero, quem é que impede? Irmão, você precisa entender o poder e a autoridade que esse Deus tem. Você não faz ideia da grandeza desse Deus. Você sabia que Deus não tem inimigos? Que isso, pastor? Como assim Deus não tem inimigos? Ué, mas o diabo é inimigo de Deus, meu amigo. Deus não tem inimigos, eu te explico por quê. Porque não existe ninguém que esteja à altura de Deus. O diabo não pode ser inimigo de Deus. Porque com um dedo, Deus acaba com o diabo. Com uma palavra, ele termina os demônios. Deus não tem inimigos. Porque ninguém chega à sua altura, ninguém chega ao seu poder. Até os demônios e o diabo e os espíritos malignos, para fazer alguma coisa, precisam da autoridade de Deus. É só você ler Bíblia. Jó capítulo 1. Quando Satanás estava rodeando a terra, só tocou em Jó porque Deus permitiu. Porque Deus queria provar Jó. Que até para o diabo tocar tem que pedir permissão. Quem tem poder? Quem tem autoridade? Quem manda na terra? Quem desmanda na terra? Quem tem domínio sobre tudo? Deus. Operando eu, quem impedirá? Operando Deus na sua família, quem impedirá? Operando Deus no seu casamento, quem impedirá? Operando Deus no seu trabalho, quem impedirá? Operando Deus nos seus sonhos, quem impedirá? Operando Deus na tua saúde, quem impedirá? O câncer? Quem impedirá? A diabetes? Quem impedirá? Que tipo de enfermidade? Que tipo de virose? Peste? Perniciosa? Praga? Quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Você recebe essa palavra? Então escreve no comentário, operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem vai impedir? Ninguém impede o trabalhar de Deus. Você crê nessa palavra? Então reproduza isso nos comentários. Ninguém impede o trabalhar de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Fazendo Deus, quem impedirá? Movendo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir o que Deus vai fazer na tua casa. Ninguém vai impedir o que Deus vai fazer no teu casamento. Ninguém vai impedir o que Deus vai fazer no teu trabalho. Ninguém vai impedir o que Deus vai fazer no teu ministério. Ninguém vai impedir o que Deus vai fazer na tua casa. Não tem capeta, não tem encantamento, não tem feitiçaria, não tem bruxaria, não tem olho grande, não tem inveja, palavra ao contrária, palavra de desgraça, não tem sentimento maligno que consegue impedir o trabalhar de Deus sobre a sua vida. Por isso, operando eu, quem impedirá?